Continuando, slide número 5. Compreender, ainda buscando o significado da compreensão, diante daquilo que nós já afirmamos. Compreender é entender o ser em sua historicidade. O ser é determinado no horizonte do tempo. O horizonte é o âmbito de visão a partir de um ponto. Visão de perto e de longe. O horizonte ilumina a compreensão do sujeito sobre si mesmo. Então, compreender é entender o ser determinado, que é determinado no horizonte do tempo. Então, por exemplo, o meu entendimento sobre o mundo, sobre a justiça, sobre a moral, ela é determinada a partir do ponto em que eu me encontro na corrente da historicidade. Então, eu nasci aqui no sertão. Então, os meus valores de justiça são determinados a partir do ponto onde eu nasci. E a compreensão que eu tenho sobre o mundo são determinados por essa localização, por esse âmbito de visão. Esse âmbito de visão. Essa visão determina o enxergar o longe ou enxergar o perto ou longe. Então, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos e estudado em uma das grandes universidades americanas, logicamente eu entendo que meu horizonte sobre o mundo e a minha compreensão seria muito mais ampla, enxergaria muito mais longe, né? Agora, como eu nasci numa sociedade, como nós nascemos numa sociedade, né? Eu estou dando um exemplo aqui, nós somos uma sociedade que não estamos no ritmo da sociedade americana, economicamente, culturalmente, a economia determinando a cultura. Então, assim, a minha visão de mundo, ela é determinada pelo quê? Pelo meu ser. Nós somos o ser. O ser determina a nossa visão, é determinada pela nossa localização, tanto no tempo como no espaço. O horizonte ilumina a compreensão do sujeito sobre si mesmo. Então, à medida que nós ampliarmos a nossa compreensão sobre a historicidade, isso também poderá modificar o nosso horizonte. Mas vamos aqui para o segundo passo. A tradição limita o horizonte. O horizonte é o posicionamento do sujeito no tempo e no espaço. Então, o meu posicionamento em uma determinada localidade geográfica e temporal, presente ou passado. O posicionamento limita a compreensão. O horizonte do presente está em constante mutação. Então, o meu horizonte do presente poderá ser modificado de acordo com a minha mobilidade na corrente da tradição. Então, se eu for investigar outros valores, outras sociedades, através de textos legais, históricos, essas investigações, apesar delas serem subjetivas, que é a minha subjetividade sobre a objetividade de um texto histórico, a objetividade também poderá, de acordo com a minha mobilidade na busca desses textos objetivos, né, ou dessa corrente dessas traduções, modificará a minha compreensão. Modificará também o meu horizonte sobre o futuro, sobre o meu juízo, o julgamento sobre as coisas por vir.
Então, a mobilidade na historicidade multiplica os horizontes. Como é que um sujeito pode se mobilizar, se mudar, se locomover na historicidade? Investigando a tradição, os textos que se encontram, né, das culturas que já se extinguiram, tanto historicamente como sociologicamente, antropológico, pela antropologia, pela sociologia, pela filosofia. Então, à medida que eu vou me movimentando na historicidade, multiplico. Então, quanto mais eu conheço mais culturas, as culturas do passado, mais eu tenho um leque de visão de juízos e decisões. Maior fica a minha compreensão. Então, sendo ok? Então, multiplica-se a possibilidade de compreensão e interpretação. O presente muda conforme o movimento do sujeito na corrente da tradição. Então, se eu for estudar a história do Brasil, sobre a política, sobre as constituições do Brasil, então a minha visão sobre o direito constitucional atual pode ser alterada. Assim como a minha visão do presente sobre o direito constitucional vai ser necessário para que eu compreenda o passado. Então, eu compreendo o passado constitucional. Isso é interessante porque esse exemplo, porque é justamente uma matéria muito interessante, que é a história do direito constitucional, as múltiplas constituições que nós tivemos durante muitos anos de nossa tradição constitucional. E nós vamos vendo essa evolução, o objetivo, as finalidades, não sei o quê. Mas, assim, primeiramente, para que eu compreenda a tradição, eu só vou compreender a partir desse momento presente, que vai influenciar a minha compreensão sobre o passado. Mas a minha compreensão, a minha mobilidade na corrente da tradição, quanto mais eu me aprofundar dentro da historicidade do direito constitucional, maior fica o meu horizonte no presente. Então, amplifica a minha mobilidade na corrente da tradição, amplia o meu leque de visão sobre o julgamento dos casos presentes. Então, se eu tinha pouco entendimento, pouco conhecimento, o conhecimento que eu tenho sobre o mundo limita o meu juízo sobre ele. Então, o meu juízo vai ser simplório, simples, limitado sobre este mundo presente. O presente muda conforme o movimento do sujeito na corrente da tradição. Então, o presente implica-se a subjetividade, o sujeito, eu mudo conforme eu conheça o passado. O meu conhecimento do passado modifica a minha subjetividade. Mas o passado só pode ser aprendido de acordo com a minha subjetividade. Então, esse aí, como nós iremos ver lá, é o processo dialético entre objetividade e subjetividade na busca da compreensão. Ok? A fusão do horizonte do presente com o passado, tradição, muda a compreensão sobre o presente. Então, o que isso quer dizer, gente? Por que essa relatividade, essa subjetividade sobre o objeto do direito é tão grande? Isso quer dizer que não existe uma certeza jurídica. O direito está sendo construído caso a caso. Então, hoje a gente decide um caso dessas formas, compreende a lei dessa. Isso não vai querer dizer que amanhã nós iremos decidir e julgar da mesma forma que hoje. Porque o homem é um fenômeno. O fenômeno é aquilo que está em constante alterações. E nós estamos vendo aqui justamente os elementos que implicam a fenomenologia, o que implica o juízo sobre um objeto, o que o objeto influencia sobre o juízo de um determinado sujeito, nos seus valores e na sua compreensão. Então, é justamente
Essa parte é uma parte muito importante para nós vermos que não existe uma verdade no campo da moral, da ética, né? Porque a verdade está sendo construída dialeticamente entre sujeitos e objetos. É necessário que o sujeito conheça os objetos modifiquem o sujeito, os sujeitos alterem os objetos no momento da sua aplicabilidade. Então, por enquanto, paramos aqui. Vamos dar início daqui a pouco ao nosso próximo slide.